Olá, graça e paz para você, tudo bem? Nós queremos analisar um dos temas fantásticos das Escrituras Sagradas neste momento com você, tá bom? Nós vamos analisar as maiores profecias da Bíblia com você nesse momento, ok? Queremos que você preste bastante atenção, pois o assunto é fantástico e é um dos temas assim mais emblemático e maravilhosos das Escrituras Sagradas, ok? Vamos analisar então os 3 maiores tempos proféticos das Escrituras Sagradas, ok? Nós queremos começar falando com você do efeito para a causa, ok? Por exemplo, Daniel 7, Jesus é falado como rei. Daniel 8, Jesus é falado como sacerdote. Daniel 9, Jesus é falado como grande sacrifício. Agora, da causa para o efeito. Em João, Jesus é o grande sacrifício. Em Hebreus, Jesus é o grande sumo sacerdote. Em Apocalipse, Jesus é o grande rei. Ok? Nós queremos então abordar com você um dos temas importantes, que são as profecias. E as profecias, elas começam com oração. Você sabe por que Daniel orava? O que levou Daniel a orar? Se você pegar o livro do profeta Daniel, você vai ver, por exemplo, que Jeremias capítulo 25, versículo 11, as Escrituras Sagradas nos diz o seguinte, diz aqui: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade dos reis da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, e farei delas ruínas perpétuas. Você sabe o que existe na Babilônia hoje? Só as ruínas, lá no país do Iraque, e nada mais. As profecias, elas são muito importantes, tá? O profeta Daniel, na sua oração, clamando a Deus, no início do seu ministério, ele diz assim na sua oração, Daniel capítulo 9, verso 5, pecamos, Senhor, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, afastamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O profeta aqui, ele clama a Deus em oração. E como Daniel, ele era um homem de Deus. E quem fala isso não é o próprio Daniel, tá? Quem fala isso é o anjo. O anjo chega para Daniel, tá? No capítulo 9, e diz Daniel, capítulo 7, capítulo 8, Daniel, você é muito amado. Deus manda o anjo chegar para Daniel, vai lá e fala com Daniel. Olha, você é muito amado, Daniel. Entenda a visão. A palavra visão aqui é mahesh, que vem do hebraico. Deus estava mostrando para Daniel que Deus tinha uma grande profecia a revelar a Daniel. Nós queremos então começar com você explicando a profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 26 a 30, ok? Que é a profecia das 70 semanas, ok? Diz Daniel aqui, capítulo 9, tá? Capítulo 9, versículo 26, ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, ok? A profecia das 70 semanas, ela é um período profético que começa no ano 457 a.C. e vai até o ano 34. Por isso que em Mateus capítulo 27, versículo 50, Jesus diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse contexto aqui da morte de Jesus está intimamente ligado com a profecia das 70 semanas ou 490 anos que Deus deu para o povo judeu se preparar para a vinda do Messias, ok?
Essa é uma das explicações de Mateus 18 a 21. Tá? Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus fala 70 vezes 7. 70 vezes 7 é igual a 490. 490, cada dia em profecia, em Daniel e Apocalipse, um dia em profecia equivale a um ano. Tá? Então 7 vezes 7, 49. Tá? Ou 7 vezes 70, o período era de 70 semanas. Tá bom? É 490 anos. Esse período profético, ele começa no ano 457 a.C. e vai até o ano 34 depois de Cristo. Ok? Essa é uma das explicações que no século 6, Dionísios, ele constata que o nascimento de Cristo é mais importante que a fundação de Roma. Assim, no século 9 é alterado o calendário romano, que deixa de se basear na fundação de Roma para se fundamentar no nascimento de Cristo. Dionísios, ele errou os cálculos. Em cerca de 4 anos, acabou se perdendo na história. Ou seja, Jesus, na verdade, nasceu no século 3 ou 4 antes de Cristo. Tá? Isso também explica porque Jesus foi batizado com 30 anos no ano 27 depois de Cristo. E morreu com 33 anos no ano 31 depois de Cristo. Assim, no ano 34, termina o período das 70 semanas e começa uma grande perseguição aos cristãos, a partir da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Assim, termina então o primeiro período profético das 70 semanas. E a nação judaica, ela perde o privilégio, tá, de ser a nação escolhida, entendeu? Por Deus. Ok? Então, o período das 70 semanas é o primeiro período profético que estamos analisando aqui. Ok? Vamos passar agora para Daniel capítulo 12, verso 11 e 12. Ok? Darei as minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera e alcança os 1335 dias. Aqui nós temos 3 períodos, entendeu? Proféticos juntos. Ok? 1260, 1290 e 1335. Ok? Lembrando que em profecia, em Daniel e Apocalipse, um dia vale um ano. Então, 1260 dias são 1260 anos. 1290 dias são 1290 anos. E 1335 dias são 1335 anos. Ok? Quando começa esses períodos? Ambos os períodos, tá? O 1290 dias e o 1335 dias começa no ano 508 depois de Cristo. Tá? O rei Clovis da França, ele vence os visigodos e ele dá poder político, entendeu? Para o bispo de Roma, tá? Para os papas agora ser uma liderança mundial. Foi o ano 508, ok? Então ali começa o período de 1290 anos e 1335 anos, ok? E o outro período, 1260 anos, começa em 538 depois de Cristo, ok? Ali Justiniano, ele derrota os ostrogodos, a última tribo resistente ao poder papal, tá? Então, o ano 538 oficialmente começa os 1260 anos. E quando termina esses períodos, tá? Todos eles terminam em 1798. Agora, recente, 1798, final da Revolução Francesa. O que acontece lá? O Napoleão Bonaparte manda prender o Papa Pio VI. É o fim do período de 1260 anos. O grande período profético. Ok? E os 1335 dias, ou 1335 anos? Esse período começa em 508, termina em 1844. Ok? Por que 1844? Porque 1844 era o início aonde Deus estava fazendo surgir o último povo que ia dar a última mensagem de salvação para o mundo. Era um período, então, de grande alegria. Por isso Deus diz, bem-aventurado que chega a 1335 anos, ou seja, chegaria em 1844. Ok? Quero falar para você agora do maior período profético, tá? Que é Daniel capítulo 8, versículos 12 a 14. Lá diz assim, abri aqui para você Daniel capítulo 8, versículos 12 a 14.
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Deus aqui está falando de um grande período profético. É o maior período profético da história. Os 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Ou os 2.300 anos, que cada dia em profecia vale um ano. Tá? Então, grande período profético dos 2.300 anos. Quando começou os 2.300 anos? A Bíblia responde, ok? Esdras, capítulo 6, verso 14 e verso 7. Diz que o rei Artaxerxes, ele fez um decreto para a reconstrução de Jerusalém. A reconstrução, ela começa no ano 457 depois de Cristo, ou antes de Cristo, ok? Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O ano 457 antes de Cristo é o início da reconstrução do templo, tá? E da cidade de Jerusalém. O povo de Israel, que ficou escravo por 70 anos em Babilônia, volta para casa. E ali então é um marco. Deus inicia o grande período profético dos 2.300 anos, tá bom? Começa no ano 457 a.C. Se você colocar lá os 2.300 anos, sabe onde você vai chegar? 1844. O que aconteceu em 1844? Termina os 2.300 anos. Ok? Por que eu sei disso? Apocalipse capítulo 11, verso 19 e Daniel capítulo 7, versículo 13. Tá? Nessa data, Jesus ele passou do lugar santo para o santíssimo, no santuário celestial. Jesus inicia o julgamento da raça humana. E após ele terminar esse julgamento, Jesus voltará à terra com seus milhões de anjos para nos buscar. É por isso que Daniel, tá? E Daniel 7,13 e Apocalipse 11,19, quero ler com você aqui, diz assim, ó: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Em minhas visões da noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, e ele se aproximou do ancião de dias, e foi conduzido à sua presença. Aqui nesses textos, em 1844, final dos 2.300 anos, Jesus, ele sai do lugar santo, aonde ele continua como sumo sacerdote, intercedendo pela raça humana, e vai até o lugar santíssimo, a presença do Pai, aonde ele começa o julgamento da raça humana. Então Jesus exerce hoje dupla função. No lugar santo, ele continua sendo um intercessor seu, o meu intercessor, tá bom? E no lugar santíssimo, Jesus, a partir de 1844, quando termina o grande período profético dos 2.300 anos, Jesus começa o julgamento da raça humana. Então, meu amigo, você e eu, a raça humana, ela está sendo julgada há 170 anos. E a humanidade não parou para pensar sobre esse assunto. O assunto é muito sério. Você sabia que Deus já começou a julgar a raça humana? 22 de outubro de 1844. É o final do período dos 2.300 anos, dos 2.300 tardes e manhãs. Ali é um divisor de água no mundo. Assim como foi o divisor de água quando Noé veio à terra e Deus mandou o dilúvio. Assim foi o divisor de água quando Jesus, o Filho de Deus, o Messias, vem à terra. Agora, 1844, 22 de outubro, termina os 2.300 anos. E Deus começa a julgar a raça humana, ok? É por isso, amigo, que temos a certeza da volta de Jesus, pois não resta mais período profético com data nas Escrituras, depois de 1844 para cá. Até 1844 nós temos vários períodos proféticos, ok? Mas depois de 1844 não resta mais nenhum período profético. Todas as datas já passaram, terminaram até 1844, quando termina os 2.300 anos. Portanto, meu amigo, nós vivemos em tempos emprestados, dados por Deus em sua misericórdia, para que o mundo se arrependa. É isso que você ouviu. Nós estamos vivendo em tempo emprestado, ok? Porque por Deus ele já teria voltado. Ele não voltou ainda, porque ele está esperando você se preparar melhor para a volta de Jesus, ok? Então, temos certeza da volta de Jesus. Logo, logo nós veremos Jesus com seus milhões de anjos aparecendo e rasgando esse céu aqui. Por que eu sei? Porque nós temos as datas proféticas. As 70 semanas, os 1.260 anos, os 1.290 anos, os 1.335 anos e o grande período dos 2.300 anos,
que começa em 457 a.C. e termina em 1844, agora, depois de Cristo, há 170 anos atrás. É por isso que temos certeza da volta de Jesus. Quero fazer um apelo para você. Estude mais detalhadamente os livros de Daniel e o livro de Apocalipse. Ok? Eu quero recomendar para você um livro, Grande Conflito. Tá bom? Procure na internet aí, o livro Grande Conflito. Adquira esse livro e você vai ter todos os detalhes sobre esse assunto profético, de tempo, de datas proféticas que nós abordamos aqui. Mas eu quero dizer para você, amigo, é por isso que temos certeza da volta de Jesus. Pois não resta mais períodos proféticos com data. Todas as datas já passaram. Estamos vivendo em tempos emprestados, dados por Deus, em sua misericórdia, para que o mundo se arrependa e se prepare para a volta de Jesus. Ok? E se você não acordou ainda, é por isso que Deus permitiu a pandemia. Essa pandemia é um sinal claro de um alerta, Deus chamando a humanidade. Quer se preparar para a volta de Jesus? Estude mais sobre o assunto. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado porque o Senhor deixou as profecias bíblicas. Elas são seguras, elas são a garantia de que o nosso Deus se aproxima com seus milhões de anjos. Prepara-nos, Senhor, para esse dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até a próxima.